Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal, trazendo mais um conteúdo da playlist Profissão Nutricionista. Hoje eu vou estar falando sobre uma das disciplinas que eu tive no meu terceiro semestre do curso de nutrição, que levava ao seguinte nome: Avaliação Nutricional e Nutrição nos Ciclos Vitais. Um nome um pouco grande, inclusive ela tinha uma sigla, né? Ela era conhecida como AVACiclos. Então, vou repetir: AVACiclos ou Avaliação Nutricional e Nutrição nos Ciclos Vitais. Essa disciplina nós tínhamos dois professores, um homem e uma mulher. Ao que eu me lembre, eles fizeram apenas uma divisão assim para eles, né, didática, em que a mulher, a professora, ela ensinava essa questão, né, do AVACiclos, da avaliação nutricional e nutrição no ciclo, ou seja, na parte infantil, de crianças. E o professor, o homem, ele dava mais a questão de adultos, ao que eu me lembro, tá? Mas enfim, de um modo geral, essa disciplina, né, uma coisa interessante que uma vez também, quando eu ainda não estava no terceiro semestre, então ou eu estava no primeiro semestre ou no segundo semestre. Acredito que no segundo. Mas enfim, estava no laboratório de informática com algum colega, alguma colega também da minha sala, e aí a gente encontrou com algumas meninas que eram à nossa frente, ou seja, ou elas estavam no terceiro semestre cursando essa disciplina, inclusive, ou estavam no quarto semestre e já tinham cursado essa disciplina. E a gente tinha curiosidade, né, de saber, nossa, AVACiclos, como é que será que é? E enfim, a gente perguntou como é que era e tal. Por quê? Porque durante o curso, né, a gente acaba pegando algumas disciplinas que não tem uma relação, às vezes, direta com a nutrição. Então, quando você sabe que vai ter, em breve, uma disciplina como essa, que tem uma relação totalmente direta com a nutrição, a gente fica com uma sensação, assim, diversa, né? De muita expectativa, ou também achando que, nossa, deve ser uma matéria bem densa, deve ser uma matéria com muito conteúdo, que a gente vai ter que estudar muito, porque, né, imagina, avaliação nutricional nos ciclos vitais, olha o nome gigantesco que tem aí. Então a gente fica naquela coisa, como é que será que é e tal, na expectativa. Beleza, chegou a minha vez, eu me lembro assim do iniciozinho da matéria e tal, e basicamente, né, é uma disciplina que mostra justamente o que? Durante os ciclos vitais, quais são as características, quais são as ponderações, as considerações pertinentes a serem feitas em indivíduos, crianças, em adultos, quais são as mudanças que ocorrem, né, ao longo das fases da vida, por exemplo, na questão da composição corporal, porque a gente nasce com uma composição corporal que tende a ser modificada de acordo com o que a gente vai crescendo. Então, um indivíduo adulto tem uma modificação na sua composição corporal quando a gente compara com um bebê. E que modificações são essas? A gente vai vendo durante a disciplina. A gente vê muito na disciplina a questão da avaliação nutricional, né, já que esse é o nome da disciplina, inclusive. Ou seja, como é que a gente vai no consultório avaliar aquele paciente? Quais são os parâmetros? Inclusive, logo no início aqui, tá, eu separei também aqui um caderno que é da época, e aqui tem falando logo na parte do início da capa da matéria, né, que a gente tem que comprar fita métrica inelástica. Aí tem a indicação de um plicômetro ou adipômetro, que é um aparelho que o nutricionista usa para verificar as pregas cutâneas ou dobras cutâneas, que são medidas para você fazer o cálculo da avaliação da gordura corporal. Tem outros métodos, mas um dos métodos é esse, né, por meio das dobras. Inclusive, é nessa disciplina que a gente aprende como verificar cada dobra cutânea. E aí existe a questão da divisão também, né, das aulas teóricas e práticas, porque justamente como a gente via na teoria, a dobra cutânea bicipital, a tricipital, mas como é que verifica? A gente tinha também os momentos de aula prática, a gente subia, né, lá no campus, que eu fazia, e aí tinha tipo uma salinha que simulava uma clínica, né, um consultório. Aí a gente ia treinando, né, os alunos, cada um fazendo um no outro, e aí tinha lá a professora para verificar se a gente estava fazendo certo ou não. Então tinha essa questão aí para a gente poder ver na prática, simulando como é que a gente poderia fazer isso na realidade, né, no consultório de verdade. Então é bem bacana e importante isso também, né? E aí também tem a indicação de programas que a gente vai poder vir a utilizar na vida profissional para ajudar nessa questão do atendimento nutricional. Inclusive, isso é algo que tem que ser colocado também em consideração, porque às vezes, né, eu recebo perguntas de pessoas perguntando
quais são os equipamentos, quais são os programas. Tudo bem, né? Não faz mal perguntar. Inclusive, por exemplo, sobre os equipamentos, tem vídeo aqui no canal sobre isso, né? Mas sobre coisas mais específicas como programas, eu nunca indiquei nomes de nada assim específico, porque eu acredito que, calma, quando você chegar no momento certo, você vai ter algum professor que vai indicar uma marca, uma segunda marca, algumas opções. Por exemplo, os professores, eles costumam indicar livros, eles costumam indicar, por exemplo, o adipômetro, quais marcas de adipômetros eles usam, eles gostaram, eles conhecem, eles confiam e recomendam. A mesma coisa com os programas. Quais programas eles já usaram, usam, gostam. Então calma. E foi nessa disciplina que eu tive, então, a primeira vez que eu tive a indicação de um programa. E mais, não só a indicação. O professor, né, dessa disciplina, ele chegou a abrir lá, e aí o notebook dele, né, projetou lá naquele projetor, sabe, que projeta na parede, no quadro. Ele mostrou para a sala toda um programa que ele usava. E foi assim, incrível. Eu e muita gente ficou, nossa, sabe assim, com cara de que legal, porque foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver como é que seria um programa que eu, daqui a pouco, né, daqui a alguns anos, eu poderia estar utilizando na minha vida profissional para ajudar no cálculo de dieta, na prescrição de dieta para os meus pacientes. Então foi o primeiro contato que foi assim, né, que bacana. E na verdade ele mostrou isso também porque a gente iria precisar usar programas desse tipo, né, não só na vida profissional, mas ainda durante, né, a universidade, para a gente calcular dietas dos estudos de caso, né, que a gente estaria tendo ao longo da universidade, para que a gente pudesse aprender, né, por meio de trabalhos, como é que seria simulando a nossa conduta, e aí os professores, né, avaliam a gente, né, o que a gente fez e tudo mais. Enfim, é apenas um detalhe, mas é algo que eu preciso dizer para vocês que assim, nesse momento dessa disciplina a gente aprende a calcular dieta. O fato é esse. Tanto é que uma outra coisa que me marcou bastante, duas coisas que me marcaram bastante. Uma tá bem aqui. Isso daqui, gente, é simplesmente o seguinte. O professor, né, chegou uma hora que ele falou assim: pessoal, eu recomendo que vocês olhem um documento tal e vão na página lá que tem a parte das recomendações nutricionais. Essa disciplina, tá, só para vocês se situarem, eu cursei em 2011, no início de 2011. E esse documento que ele indicou foi publicado em 2010. Então era algo assim super recente, tinha acabado de sair, então ele indicou algo super atual de recomendações nutricionais, de carboidratos, proteínas, né, gorduras, de várias coisas, de fibras, de vitaminas, de minerais, de colesterol, um monte de coisa. E ele recomendou que a gente fosse lá conhecer, mas também ele recomendou que a gente imprimisse, não o documento inteiro, porque tinha um monte de página, mas que a gente imprimisse pelo menos a tabela. Ou seja, uma página lá, uma parte do documento que te mostrava essas recomendações. Ele falou, imprimam e eu não sei qual é o nome disso aqui. Plastificar, eu acho que é plastificar, né? Que você deixa o papel em volta com esse plástico duro, né? Enfim, ele falou lá, façam isso e assim, até onde eu me lembre, que eu saiba, eu fui o único que ouviu aquilo e levou a sério e realmente imprimiu e fez isso daqui. Tanto é que agora, em 2018, 7 anos depois, né, eu tenho até hoje. Por que eu tenho até hoje? Porque eu utilizo até hoje, não é porque está guardado só por estar guardado. Eu uso. Várias vezes eu utilizei isso aqui no consultório mesmo para poder avaliar, né, a dieta de alguma pessoa e na construção da dieta que eu iria estar mandando para aquela pessoa. Então é um documento que, apesar de hoje, né, já terem se passado alguns anos, ainda é válido, né? De lá para cá, obviamente, né, condutas, outros materiais foram lançados, mas isso daqui ainda continua valendo, não está desatualizado, mesmo hoje, alguns anos depois. Então é algo que eu ainda uso de verdade, não está guardado só porque está guardado, eu uso mesmo, né? Então, para você ver que é algo que ele simplesmente recomendou, ele falou, vocês vão precisar disso e tal, e realmente. E eu não preciso nem ir longe, né, para o agora, durante a universidade, porque isso foi no 3º semestre, né? E eu tive 8 semestres. Durante a universidade, nos próximos semestres ali, eu usei isso aqui várias vezes, por conta disso. Vários trabalhos de apresentação, de estudo de caso foram feitos, né? Então a gente tinha que ter uma recomendação a seguir
Isso aqui foi muito utilizado durante a universidade mesmo. E o fato de estar plastificado foi ótimo, porque realmente um papel, você ficar manuseando ele toda hora, ele pode manchar, pode rasgar, amassar. Então, realmente foi uma coisa assim que ele indicou que, nossa, tão simples, mas que foi tão útil pra mim, sabe? Então é algo que me marcou muito, né? E tá aqui, né? Eu sou grato por isso. E outra coisa que me marcou muito foi porque também esse professor, ele indicou, ou seja, isso aqui não era obrigatório, né? Fez quem quis, né? Tanto é que eu acho que só fui eu que fiz. E uma outra coisa que ele indicou, que também não era obrigatório, não valeria nota, mas ele indicou que foi o seguinte, que a gente calculasse, pegasse um dia e você mesmo analisasse a sua dieta. Pare um dia, escolha um dia e vá anotando tudo que você come e você mesmo calcule a sua dieta. Porque, como eu disse, né, nessa disciplina a gente aprendeu a calcular dieta. Então, como é que eu consegui fazer isso? Porque eu aprendi, né, na disciplina, como calcular dieta, como avaliar o teor de carboidrato, proteína, gordura, a parte de gramas, a parte de grama por quilo de peso, a parte de calorias, a parte do percentual. Então eu aprendi. Então, na medida que eu fui aprendendo, aí ele soltou essa indicação. Não valeria nota, mas eu fiz, porque eu queria, primeiro, por curiosidade, saber como é que era a minha dieta, avaliar a minha dieta. Então foi algo muito bom, por vários motivos. Eu pude exercitar a prática de calcular a dieta ali na mão, manualmente, então eu não era usando nenhum programa ainda. E eu pude ter a experiência incrível de verificar como é que andava a minha dieta. E foi muito bacana porque eu não vou lembrar agora o que foi que eu vi que me alarmou um pouquinho, mas eu pude ver o quanto que eu estava ingerindo dos nutrientes. E eu acho que eu estava ingerindo, parece que muito carboidrato, eu não vou lembrar agora, tá? E eu só pude saber isso como? Porque houve esse cálculo de dieta. Então foi algo incrível. Mas enfim, eu calculei, né, tudo, escrevi lá. Eu não lembro se eu fiz no Word ou foi no caderno, enfim, talvez nos dois. Enfim, eu mostrei pra ele lá. E eu mostrei pra ele e ele sentou, né, olhou e assim falou, é isso mesmo, né, era isso que você tinha que fazer mesmo, muito bom e tal. Então assim, eu mostrei pra ele pra ver, né, se realmente era daquele jeito, se tava certo. E, enfim, foi uma experiência muito bacana e que me marcou também muito positivamente essa experiência. E aí essa questão, né, de você aprender a calcular a dieta ali manualmente mesmo, né, que é ensinado nessa disciplina, foi algo muito importante, porque assim, uma coisa é você ter recursos, programas, softwares, coisas que possam te ajudar e que você vai utilizar isso depois na vida profissional, porque é algo que vai facilitar, né, vai agilizar. Mas você precisa saber como calcular manualmente, mesmo que na vida profissional você não venha a calcular nada manualmente, né, na sua regra geral de atendimento, mas você precisa fazer para aprender, porque senão vai que um dia dá algum problema, vamos supor, o programa que você usa dá problema e você vai ficar uma semana sem conseguir acessar o seu programa. E aí como é que fica? Nessa uma semana você está precisando calcular dieta. E aí você não sabe, porque você está refém de programa. Poxa, é algo até feio, né? Um nutricionista ou estudante de nutrição, né, na época, não saber calcular uma dieta. Só sabe calcular usando o programa. Enfim, eu acho isso feio, né? Principalmente se é um nutricionista realmente da área clínica, da área hospitalar, em que você realmente faz essa questão de calcular dieta. Então é algo que, se você aí está me ouvindo, que você ainda não cursou a disciplina, que você está prestes a cursar, ou você ainda vai entrar no curso, quando você pegar a disciplina, lembre do que eu estou falando e aproveite as oportunidades quando houverem, valendo nota ou não, para você aprender essa parte de cálculo de dieta e se dedicar, para você não ficar uma pessoa refém de programa, sem saber como calcular manualmente se um dia você precisar. Mas eu também estou aqui com o caderno da época, então eu tenho aqui anotado as coisas que eu anotava na época. E a primeira anotação aqui, né, vem falando sobre a questão de metabolismo, falando que o nosso metabolismo ele é influenciado por várias questões, como a atividade física, o peso, a altura, a alimentação, a idade, o gênero, enfim, várias questões que interferem no metabolismo. Aí tem a questão, gente, de a taxa metabólica basal, que eu não vou me aprofundar aqui, tá? Mas que envolve isso, metabolismo. Temos também o que aqui? Vários cálculos. Então assim, existiam exercícios que eram feitos, passados, que é a mesma coisa. Eram exercícios que às vezes não valiam nota, mas eram passados para que a gente exercitasse essa questão da prática de calcular dieta manualmente. Sabe aquela coisa que eu fiz na minha dieta? Então,
havia também ali alguns exercícios que eram passados com estudos de casos, assim, né? Ah, fulano come isso, isso e isso, calcule dieta. E, enfim, eu tenho aqui alguns exercícios, né, relacionados a isso para que, né, eu tivesse essa prática. Ah, e sobre o que eu falei da divisão dos professores, tá aqui, ó. Eu escrevi que a professora ficaria responsável de falar sobre a parte de criança e adolescente e o professor ficaria responsável de falar sobre a parte de adulto e idoso. Então era aquilo mesmo que eu tinha falado. Aí tem a questão da análise das dobras cutâneas, como eu havia dito, para avaliar o percentual de gordura. Aí existem várias fórmulas e várias fórmulas. As fórmulas da nutrição, que existem várias, né, para calcular essa questão de taxa metabólica basal, do valor energético total, gasto energético basal. Quem é da área vai saber do que eu estou falando, né? Enfim, composição corporal, vários cálculos são apresentados nessa disciplina. São vários cálculos. E aí, para quem não gosta de matemática, já que eu estou falando de cálculo, calma, não se assuste. Essa matéria aqui, os cálculos são relativamente simples. São cálculos, gente, de adição, subtração, multiplicação, divisão, porcentagem. Então, assim, são coisas básicas que você que cursou o ensino médio deveria saber, né? Então, não é nada nessa disciplina aqui assustador, não, tá? Não precisa se preocupar em relação a isso se você odeia ou não gosta de matemática. Ah, e como a disciplina envolve avaliação nutricional, também tinha né, algumas coisas aqui que eu anotei referente à avaliação de exames de sangue, né? A parte de exames laboratoriais ou exames bioquímicos, já para a gente entender como avaliar, como interpretar determinados exames e, obviamente, né, também fazendo toda uma questão de análise de sinais, de sintomas, para fechar um diagnóstico nutricional. Então foi aqui que a gente começou a exercitar essa prática do olhar clínico e nutricional para fechar um diagnóstico nutricional que o nutricionista, né, pode fazer, obviamente. E aí também tinha outra coisa interessante, porque a gente aprendeu uma coisa que se chama anamnese. É um nome estranho, quem nunca ouviu falar estranha. O que? Anamnese. Basicamente, são perguntas que a gente estabelece para perguntar um paciente quando a gente recebe. Então a gente aprendeu alguns modelos de anamnese, a gente, enfim, viu aquilo que poderia ser muito importante, algumas coisas que não são tão relevantes, mas que no fundo a gente entendeu que essa anamnese você vai adaptar àquilo que você acha interessante, a sua metodologia de atendimento. Então, a gente teve esse primeiro contato com a anamnese de entender como fazer, como elaborar, como usar aqui nessa disciplina, o que obviamente é algo super importante. Afinal, eu uso a anamnese. Eu tenho aqui na minha gaveta aqui do lado várias anamneses, né, que eu tenho impressas e aí eu vou usando, né, quando eu recebo alguém para fazer um atendimento. E essa anamnese eu justamente montei porque eu aprendi, né, como interpretar, o que seria importante, e aí eu fiz uma adequação, editei no computador uma anamnese que seria, ao meu ver, adequada, e aí eu imprimi várias, e até hoje a anamnese que eu tenho nesse momento é a mesma, desde quando eu comecei, né? Obviamente eu posso vir a estar reformulando ela para acrescentar algum tópico ou retirar algum tópico, mas a que eu tenho hoje é a mesma desde que eu fiz, né? É a mesma. Olha, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar daí, mas essa tabelinha de cálculo de dieta manualmente é só para vocês terem uma ideia, caso dê para enxergar daí, né? Como é que é, mais ou menos. Existem os alimentos que são consumidos, aí tem a análise dos carboidratos, das proteínas, das gorduras, análise em gramas, né? Em calorias, enfim. É muito bacana. Eu achei uma experiência, apesar de trabalhosa, muito incrível. Bom, no vídeo eu tentei trazer aqui aspectos gerais da disciplina, algumas coisas que eu lembrei, para que você entenda, né, um pouco, enfim, para quem tivesse curiosidade. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo. Aqui nos comentários me diga se você gostou, qualquer dúvida, pergunte. Se você já cursou a disciplina, me conte a sua experiência, tá? Eu quero saber. Compartilhe esse vídeo com quem possa interessar com mais informações que foram passadas. Me acompanhe nas minhas redes sociais que estarão aqui na tela para você. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link da playlist Profissão Nutricionista, onde você poderá conferir outros vídeos relacionados, inclusive outros vídeos que eu fiz sobre outras disciplinas que já estão liberadas aqui para vocês. Aqui embaixo também eu vou deixar o link do meu curso online, que é o Nutrição Saudável e Enriquecedora, que vale para você aí também, que já começou o curso, mas quer pegar aí, de repente,
informações partidas de alguém que já se formou, né? Enfim, sobre muita coisa da nutrição, da alimentação. Talvez seja algo interessante para você. Tá aqui embaixo. Já está aqui na tela no meio, vai aparecer uma foto minha que você poderá clicar para realizar a sua inscrição no canal, se é que você ainda não fez isso. No mais, muito obrigado por ter me assistido até o final. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.